1º de abril. Narrativas da cadeia. Salim Miguel. Parte 5. Fragmentos. Perfis. 1. Registro de fatos corriqueiros ou insólitos e identificação de um preso que acabou de chegar. As anotações no diário, sucintas, feitas às pressas, com toaleta tortuosa, são quase ilegíveis. Agora te esforças. Decifrá-las é penoso, mas necessário. As palavras vão surgindo daquele emaranhado, se juntam para compor situações e seres. Rememoras. Flagrantes, risíveis ou dramáticos desfilam, perfis de vidas ressurgem. Entre tantas, a tua. No que foi, em teu caso, um interregno de 48 dias. Infindável se examinado de um ponto de vista pessoal, ínfimo se comparado com os meses, anos de tantos outros. Um exemplo, Chico Pereira, advogado, esteve preso 6 meses, no quartel, na penitenciária. Foi transferido para Curitiba, conseguiu fugir, exilou-se e ficou 16 anos no exterior, período de exceção. Se trouxe incerteza, te enriqueceu no conhecimento do ser humano. Sua psicologia, seu medo, sua coragem, sua solidariedade. Um dia, ainda incomunicáveis, você tomava sol no pátio. Mário Moraes descobriu um jeito de, através do muro, trocar algumas palavras com a mulher. Descoberto, foi devolvido ao alojamento, proibido de tomar sol. Imediatamente, todos os que ali se encontravam ergueram-se e o seguiram, no movimento de protesto pela arbitrariedade. A ordem pouco depois foi revogada. Conviveste com personalidades contraditórias, fascinantes, amorfas, corajosas, maníacas, depressivas, vibrantes, pusilânimes, tão díspares nos enfrentamentos do dia a dia, na disposição de reagir ou de se entregar. Havia, certo, momentos de desalento geral. Cada preso em seu quarto. Alguns não saíam da fossa, negavam que haviam sido. Para que citar o nome do bancário, conhecido por sua participação nos movimentos classistas, que agora insistia em dizer que nunca tivera nada a ver com aquilo? Ou o estivador, que ao contrário afirmava sua posição de luta, para melhor aprendê-los e, por via de consequências, melhor te conheceres. Observas, fixas, gravas, extrais lições. É um laboratório. Não tem despejo de assim agir. Mais tarde, quem sabe, aquilo poderá ser útil, revelar como transcorreram os dias turvos, imprevisíveis, onde nenhuma espécie de futuro se descortinava. Decifras uma frase pomposa que hoje te faz sorrir de mofa. Ei-la, o debruçar-me sobre o presente que logo será passado, pode me ajudar a prever, conhecer o novo presente que logo virá a moldar. Espero um futuro melhor. Palavras altissonantes, vazias de sentido, ou não. Como e por que foste chegar até elas? Que importa? São tuas mesmo? De algum companheiro? Detestável tom filosofante. Não consegues imaginar a autoria. Melhor esquecê-las. No caderno, parte a lápis, outra a tinta. As 2 primeiras frases são da tua mulher, em sua letra firme e clara. Para te distraíres escrevendo: querido, querido, quanta saudade. A seguir alguns nomes. Uns te dizem muito, outros absolutamente nada. Por exemplo, Mauri, filho de um sócio do Mimo, contador da gráfica. Te esforças, não consegues fazer aflorar a figura do Mauri, que se esfumaça e recusa a aparecer. Da gráfica te lembras. E sem saudade, foi uma tentativa frustrada de atuação numa área que não conhecias. Do Mimo também te lembras, eletricista, primeiro vereador do PCB, correto e combativo, sempre dogmático em suas afirmações. O que não consegue lembrar é se ele foi preso ou fugiu. Já com Aurélio Alves, inspetor de trânsito aposentado e músico da banda Amor à Arte, que num certo dia se metamorfoseia em neto do poeta Luiz Delfino. A situação é totalmente inversa. Nem necessitas puxar pela memória. Logo, ele se posta diante de ti, magro, mirrado, quieto. Para te certificares dessa dualidade, vais em busca de outros nomes. Arno Lippel, funcionário da Celesc, sem dúvida sabes quem é. Tinha posição definida. Colocava com pertinência suas ideias.
Ambos soltos, continuaste a te relacionar com ele. Já no caso de Bento Machado, presidente do Sindicato de Energia Elétrica, vulto impalpável e fugidio, talvez tenha sido apresentado pelo Arno Lippel. Folheia mais páginas do caderno, avanças, recuas, te detens numa ou noutra. Nomes vão se sucedendo, figuras se postam diante de ti, relacionadas em geral pelo município de onde vieram, seguido de profissão, idade, estado civil, número de filhos, motivo da prisão. Começas a examinar a extensa lista. Valdir, 18 anos, estudante, pai estivador em Itajaí, atuação no movimento estudantil. Guarino e Léo, 40 anos, de Lages, alfaiate, 7 filhos, líder sindical na categoria, firme em suas colocações, percebendo com clareza a situação. Paras, pensas, mais importante do que catalogá-los, assim seria traçar o perfil de cada um, deixá-los se expressar, explicando as razões que o levaram a agir desta ou daquela maneira, e mostrar a atuação ou não no meio social, como foram presos, a angústia, o medo, a coragem, os sonhos, as desilusões, as esperanças. Impressões do dia a dia que lhe marcaram o comportamento na prisão e fora dela. Em dado momento te questionas: não estarei agindo deste modo para me esconder de mim mesmo? Para fugir de meus pavores, da minha indecisão? Importa isso? Te indagas a seguir, invalida o que foi sendo anotado e ao qual te reportas? Afinal, é um registro válido que intentavas. Fragmentos de situações e vidas estão diante de ti, vivos, ricos de sumo, esperando. Esperando o quê? Esperando só. E tu não ias poder passar o tempo todo debruçado sobre livros. Devoraste em 3, 4 dias os 4 volumes do Quarteto de Alexandria, de Lawrence Durrell. Releste com o mesmo fascínio e novas descobertas a Montanha Mágica de Thomas Mann. Pediste livros do Machado de Assis, sozinho retomaste a tão velha e sempre nova discussão sobre a infidelidade ou não da Capitu. Buscaste fazer refazer a lista dos 10 melhores contos do bruxo do Cosme Velho. Foste decifrar páginas intrincadas do Ulisses de James Joyce, na tradução argentina de J. Salas Surá, que relias desde 1948. Te deslumbravas com os versos de Cruz e Souza. Pedias ao Aurélio que te dissesse mais poemas do Luiz Delfino. De tua casa livros vinham e logo voltavam, mas existiam momentos de náusea, de saturação. Ias sem te fixar de um livro de ficção a um ensaio. O livro não te bastava, não te satisfazia. Havia necessidade da leitura compartilhada com tua mulher, da discussão do que tinha sido lido com um amigo. Indócil, fazias e desfazias o trajeto do alojamento. Te postavas à janela, voltavas em vão ao livro, sem conseguir te concentrar. No alojamento, poucos estavam interessados em teu tipo de leitura. Ficção, poesia, ensaios literários. A maioria queria literatura política, proibida de entrar. Assim, as anotações, sem preocupação com o possível futuro que possa vir a ter, te alivia. Representam espécie de descarga para a tensão represada que ameaça explodir. Recuas no exame das anotações, voltas à página 3. Lá está, sob o subtítulo O Clima. Um curto e significativo parágrafo. De repente, sem se conhecerem, sem saberem nada uns dos outros, homens são atirados juntos na mesma prisão. No início, estupefatos, se observam com um temor misto de curiosidade, investigativos. Depois, aos poucos, em movimentos indecisos, buscam se aproximar e conhecer, procurar modos de passar o tempo. Não aprendem a duração física dele, pois dias e noites são intermináveis. Outra curta anotação. Os que ali já se encontram aguardam ávidos as poucas notícias dos recém-chegados. Querem saber qual a situação geral do Estado e do país, a quantidade de presos, onde se encontram, na penitenciária do Estado ou na escola de aprendizes marinheiros. Será que, conforme se murmura, alguns foram mesmo levados para outras regiões, Curitiba, Rio? É verdade que está havendo tortura e morte? No quartel, a única tortura que existia, pelo menos no teu caso, era psicológica. Continuas a folhear as páginas. Outro trecho te toca. Os dias transcorrem monótonos e nós acompanhamos com extrema atenção os menores ruídos.
uma risada em uma das casas, um assobio, a caminhada de uma formiga pela parede. Apostavam onde iria a formiga parar. Quantas a seguiriam logo? Eis outra frase solta. Sabíamos com exatidão a hora da alvorada, antes mesmo do soar do corneteiro. A hora da entrada do oficial de dia que vinha vistoriar o alojamento, a corrida para a fila do sanitário. Agora te esforças, queres ver se consegues te lembrar do que terias desejado dizer ao anotar, em caixa alta, na tua letra informe. Tudo pelo toque da corneta. Será que estavas querendo te referir aos horários que precisavam ser rigorosamente cumpridos? E o que representava de martírio para quem, como tu, nunca soube o que era horário rígido? Possível. Nada tinha a ver, certamente, com a seguinte anotação. À noitinha, um violão solado, ao longe, vinha quebrar o silêncio. Chamava para um outro mundo. O som se fundia com o arranhar de uma bota, o ruído de uma chave na fechadura da casa ao lado. Corríamos para as janelas, buscávamos entrever o violonista, íamos acompanhar o movimento da meia dúzia de casas, o acender das luzes, uma porta que se abria ou fechava, pessoas que chegavam ou saíam, o preparo do jantar, uma doída melancolia nos tomava, nos projetávamos imaginando como estaria a nossa família, o que fariam nesta hora, como lhes transcorria a vida. Não existe, nem pode existir, sequência lógica em tuas anotações. Elas surgem sem motivação aparente, ou agora te parece sem motivação. São fragmentos, flashes, a propósito da situação dos presos, de como cada qual encara a prisão e suas consequências, presentes ou futuras, é seco. Parece que não só tu, todos, talvez, queres ignorar o momento presente como se estivesses confinado num curso ou participando de férias coletivas. Inútil. A realidade é exigente, mais forte. Logo um novo preso chega e uma lufada de fora fere, esmaga. Basta uma frase assim, a situação está mais preta. Ou então é um que não esperava e sai, outro que é transferido sem se saber para onde. Teria ido para a penitenciária? Local que se dizia estão confinados ou mais perigosos. Qual o significado daquele mais perigoso? Chico Pereira, advogado de sindicatos em Blumenau, que bem jovem participou da última fase das aventuras do Grupo Sul, é um dos mais perigosos? E tu, um dos líderes do grupo, ex-dono da livraria, rotulado, intelectual também? Momento de impacto que te atingiu como uma bofetada que foi saberes que a livraria Anita Garibaldi tinha sido incendiada. A notícia te chegou de maneira incidental, através de um novo preso, que nem sabia da tua participação na história da livraria, nem nunca havia escutado teu nome. Estavas lendo O Novo Preso, estivador de São Francisco. Contava para um grupo as novidades lá de fora. No grupo, o Chico Pereira, que te chama. Olha, vem cá, anda, essa notícia te interessa. E tu, que notícia? E o Chico para o homem, meia-idade, baixote, retaco, fala arrastada. Conta para ele, vai. E o homem, maiores informações não tenho. Ouvi dizer pelos guardas, quando vinha para cá, que arrombaram as portas da livraria. Tocaram os livros na rua e fizeram uma fogueira. Visualizas, os incendiários pulam, berram palavras de ordem, as chamas aumentam, atiram mais livros. Dizem, aqui só tem obra de comunistas. Um perigo, não podemos permitir que isto continue. Durante dias não consegues ler direito, conversar, comer, o mundo desaba. Sumiam tuas parcas ilusões, era a volta do nazismo. Inimaginável o que ocorrera. Mastigavas com raiva teu asco. Estupefato, te perguntas o que mais poderia acontecer. Só que já tinha acontecido. Também tua mulher, daí o motivo de não mais ter aparecido com as crianças para te abandonar lá do outro lado da rua. Tinha sido presa. Durante 3 ou 4 dias, até que a prisão em cárcere houvesse sido transformada em prisão domiciliar, diante das pressões de alguns amigos. 4 crianças menores ficaram aos cuidados de parentes e vizinhos. A propósito, em tuas anotações, não há uma única referência ao fato. Percorres o caderno minuciosamente, linha por linha, procuras decifrar teus garranchos em busca de uma única palavra que seja sobre a prisão de tua mulher e o impacto devastador que isto significou.
Em vão, o que encontras são frases anódinas. Quererias elidir o problema? Uma frase. Ficávamos atentos ao ruído de um carro que entrava ou saía do pátio, a um avião que riscava o céu e que era mal e mal entrevisto das janelas. Ou, outra vez me procura, o soldado que, em troca de uns trocados, se dispõe a ir ao bar em frente ao quartel, comprar um pão novo, um refrigerante, uma garrafa com um líquido espesso chamado chocomilk, que depois de solto não conseguias mais ver, quanto mais engolir, de gosto adocicado e enjoativo, que bebo com gula. Logo adiante, o soldado me chama para um canto, fala da doença de um filho, está sem dinheiro para o remédio, o senhor pode me ajudar? Não tens o que ele precisa. Falas com outros, juntam o necessário. Ele sai com uma mesura, diz: disponham para o que eu puder, por favor, isto fica entre nós. Outra breve anotação revela o estado de ânimo de vocês. Ansiamos pelo momento da chamada para as refeições, não tanto pela comida sempre a mesma, mas pela oportunidade de sair, caminhar até o refeitório, ver um pouco de sol, de verde, de terra, de luz natural. Nos primeiros dias, a incomunicabilidade foi severa, rigorosa. Depois, mesmo antes de ser suspensa, os presos tinham pela manhã 2, 3 horas de sol no pátio. Caminhavam, batiam uma pelada, se estiravam, molengando, como se estivessem saindo de um trabalho exaustivo. Continuas a repassar o caderno, agora sem nominar a quem se refere. Escreves. À medida que os dias transcorrem, vai ficando mais nervoso. Pior. Rosto encovado, macilento, olhos mortiços. Mal se alimenta, pouco dorme, não se manifesta. Hoje, dia 8 de maio, não conseguiu se movimentar, com vômitos e desarranjo intestinal. Chamado médico, atestou desidratação, necessidade de internamento urgente, tomar soro. Não se conseguiu detectar a razão do mal. Natural de Blumenau, cerca de 30 anos, saía da exaltação para a depressão, irritadiço, era incapaz de aceitar uma brincadeira. Nas poucas vezes em que se arrancavam algumas palavras, negava ter qualquer participação política. Mastigava, não sou disso. No entanto, mais de uma vez, tu o flagraste, procurando assobiar inconscientemente trechos da Internacional. Não se encontra em tuas anotações, mas recomendas tê-lo questionado a respeito. Negou com veemência, foi além, tentou te agredir. Disse, não me ofenda, é vergonhoso inventar mentiras assim. De onde procediam os presos? Eis uma indicação precisa extraída do caderno. Os presos do quartel da Polícia Militar tinham procedências diversas. Vinham de Lages, de Itajaí, de Concórdia, de Blumenau, de São Francisco, de Araquari, de Bom Retiro, de Florianópolis. De quais categorias profissionais? Havia químicos, comerciantes, comerciários, médicos, advogados, industriários, funcionários públicos federais, estaduais, municipais, eletricitários, economistas, bancários, jardineiros, mecânicos, motoristas, relojoeiros, engenheiros, estivadores, camponeses, professores, agricultores, jornalistas, agitadores, agiotas. Paras, esboças um sorriso que logo se transforma em gargalhar. Relembras a cena tragicômica narrada pelo próprio em soluços. Lágrimas escorrendo pelo rosto barbado, velhote a suspirar pelos cantos, recusando contato. Só tinha uma frase que repetia e repetia toda vez que o alojamento recebia a visita de um oficial. Quer dizer, diariamente, seu oficial, me ouça, pelo amor de Deus. Mande se informar lá na minha terra. Ouça, minha gente, sou homem de paz. Foi maldade o que fizeram comigo. Nem sei o que é a tal digitação. Eu sou agiota, entenda, agiota. Deve ter sido alguém que me devia, quem me denunciou. Alquimário Moraes, sempre desabusado, retrucava rindo. Pois eu quero declarar alto e bom som que, entre agiota e agitador, opto pelo segundo. Afinal, sou ou não sou o Mário comunista? Para zombar do agiota, que ficou sendo seu alvo preferido, e de outros idênticos a ele, Mário, às vezes, amanhecia cantarolando. Punha o terno completo, arrumava a gravata, perguntava, estou bem, não estou? Penteava o cabelo, barba feita no capricho, gritava, cambada, prestem atenção, vou sair hoje, quero ver vocês todos mofando, mas que todos tu, e apontava para o agiota. Comprovada a agiotagem do agiota, após 8 dias, ele foi solto. Não havia mais dúvida. Podia-se ver na prática o golpe tinha sido contra os chamados agitadores, não contra agiotas e agiotagem.
Cena imutável que se repete e que fizeste questão de anotar. Manhã, após o café, cada qual varre e arruma, no alojamento geral, o que se convencionou chamar de seu quarto. Depois disto se formam os grupinhos heterogêneos. Uns conversam, outros põem a janela vendo as pessoas que passam, outros leem em voz alta. Fim da curta anotação. Mas agora te recordas das reclamações, quando alguns não cuidavam do seu quarto. Aurélio, por exemplo, gostava de pedir, com voz pausada: paciência, não cria caso, tô indo já, me dá um tempinho. Outro exemplo, Nésio Jacques Pereira, funcionário público, lotado no DCT, bem falante, dizia: ora, me deixe em paz, tenho mais o que pensar, afinal o quarto é meu ou não? Para mim tá limpo, bolas, quem não aceitar assim, por favor, não olhe, nem precisa entrar nele, tá bom? Quando me ver na veneta limpo, aliás, tá mais limpo que os outros que vejo. Fragmentos perfis 2. Deformação profissional. Eis uma expressão que te agrada e costumas repetir com frequência. Dizes: espécie de marca identificadora grudada às pessoas, nova pele sobre a pele original. Quantas vezes na rua, em hotéis, no trabalho, em bares, nos teatros e cinemas, chamavas a atenção de tua mulher ou comentavas contigo mesmo: olha, é um bancário, é uma professora, é um jogador de futebol, é uma dançarina, é um cabeleireiro, é um caixeiro viajante, é um marítimo, é um... Ela atiçava: vai, pergunta, apostamos. Não te davas por vencido num eventual engano. Rebatias brincando: vê o teu caso, professora. Basta engrenar uma conversa mais acalorada e levantas um dedo. Surge a Magister Dixit. Ela ria, questionava: um Guido Vilmar Sassi. Na tua concepção, é o bancário ou o escritor? Saías pela tangente, não te entregavas. Em casos excepcionais, pode uma mesma pessoa incorporar duas ou mais deformações profissionais. O próprio Guido é um bom exemplo. Nele convivem o bancário e o escritor. Basta saber olhar com olhos que querem ver. Pode até uma das deformações preponderar. Agora, num ambiente restrito, tens todo o tempo para aquilatar a validade do que afirmas. A fim de confirmar tua tese, da qual por vezes tens dúvidas, ficas observando teus companheiros de cadeia. O tique de um, o cacuete de outro, a maneira típica do andar deste, o jeito de se pôr à espreita daquele, a fala compassada ou rápida, expressões idiomáticas, a preocupação com o dizer, vestir, o andar ou comunicar-se. Mesmo o mais desatento dos homens logo identifica um marítimo ou um locutor. Tens diante de ti um universo rico em sua variedade, que permite extrair conclusões, confirmar ou até religar a teoria da deformação profissional. Alguns tipos são mais fáceis, logo se destacam, se postam à boca da cena. Avaliá-los quase não dá trabalho. Outros custam, se esquivam, nunca deixarão de ser impalpáveis, manchas fugidias, de quem não consegue se fixar um gesto, uma frase, uma expressão fisionômica. Mas o jogo, assim, se torna mais fascinante. Também esses devem ter uma profissão que os marque, uma existência pontilhada de episódios dramáticos ou cômicos. Todos têm, diria o conselheiro Acácio. Então, por que relutam em se manifestar? Luiz Gordinho, por exemplo. E quem será Luiz Gordinho? Sempre, de manhã à tarde, fiel ao apelido, repetindo famélico: tens aí alguma coisa para se comer? O si era um eu. Nem o Gordinho te traz de volta teu perfil físico, para não falar do psicológico. É só um nome, não te entregas. Existem milhões de famintos no país, daí a dificuldade em identificá-los. Não é bem este o problema. Queres ignorar tua capacidade, tua incapacidade, melhor dizendo, de capturá-lo, penetrar no que possa ter de peculiar. Vais a outro, procuras o nome, a idade, nada, só a anotação. Sempre sentado, ruminativo, movendo os dedos expressivos, de vida própria, mãos ávidas, parecendo manipular notas. Este sim, nem precisa revelar sua categoria. É perfeito para minha classificação. Um bancário. Quase neurastênico, movimentando milhões todo dia e recebendo tostões ao final do mês. Preocupado com as finanças do país e da família. Murmura, quase ininteligível: será que os meus, sem a minha presença, vão saber se gerir? Precisam estar prevenidos neste transe. Quanto tempo vou ficar aqui? Percorria frenético as páginas financeiras dos jornais. Resmungava: tenho que avisar os meus.
Logo identificaste. Também pudera, mas agora dentro de ti ele não se corporifica. É só dedos e mãos. Não queres, mas já começas a manipular dados, a ficcionalizar. Não, não. O entusiasmo inicial se esvai. Aqui não é uma brincadeira. O que te propões resulta falso e falho. Como? Por quê? Continuas. Dentro de ti se confundem presente e passado. Estás em teu escritório debruçado sobre tuas anotações e estás no alojamento. Lês. Para conhecer a deformação profissional de alguém, talvez não exista necessidade de que se manifestem tiques, trejeitos, gestos, cacuetes. Então como? Basta saber observar com percussiência uma pessoa. Perscrutar sua psicologia, seus hábitos, seus costumes, modos de agir e reagir diante dos fatos. Apreender o comportamento, o mover dos braços, ombros eretos ou encurvados, pés firmes ou titubeantes, o fremir das narinas, o respirar calmo ou agitado, o situar-se diante do outro, preocupações com temas específicos. Paras, reconsideras, começas a desmontar teu arcabouço, a te repetir, refutar, contestar. Queres, não queres atingir o cerne da questão. Tu mesmo. Tua deformação profissional, ontem e hoje. Antes da cadeia, durante e depois. Toda elucubração que armas e projetas são desculpas para aguentar a dura convivência com o momento extremo que atravessaste. Tens que levá-lo em conta na tua análise. A excepcionalidade afeta a todos, influencia o comportamento geral dos que ali foram julgados. Sendo os mesmos, são outros. De novo paras, questionas a mania que tens de querer catalogar, classificar, mas transformar tudo e todos ao teu redor em situações e personagens fictícios. É incorreto. Diante de ti estão quase 60 seres diferentes, vindos de variados estratos da sociedade, ali confinados em circunstâncias especiais, seja com ou sem motivo. Também especial a visão de mundo ao teu redor. Estará isto bem definido em tuas anotações? A propósito de tuas reações e da reação dos demais começas, logo que recebes o caderno, a rabiscar as primeiras impressões. Existem observações que mais adiante se confirmavam válidas, outras a respeito da mesma pessoa, com o passar dos dias se contrapõem, se chocam. As pessoas não são planas, chapadas. Cadê o tal cientista de laboratório? Cadê o tom afirmativo da deformação profissional? Não queres te entregar, mas reconheces. Tens a teu lado homens, não bonecos, que vão sendo afetados. Te interrompes. Queres provar o quê? Sabes? Não sabes? Vai, te esforça. Traça perfis, destaca figuras. Busca compreender mais o bicho-homem em toda a sua complexidade. Seleciona tipos, recolhe minúcias, examina categorias de personalidades. O sentido do que buscas, onde está? Será desculpa para passar o tempo, te afastar dos teus problemas? É um tempo estanque que não tem ali como ser dimensionado. Só isto? Talvez. Ou quem sabe, mais tarde ainda, vais poder voltar às anotações com verdadeira isenção. Trabalhar em cima delas, deixar um depoimento sobre o que se passou na cadeia, rever e reavaliar à distância a reação de cada preso. Período de interregno na vida de todos, merece ser preservado. Tuas anotações começam de maneira vaga, titubeante. Um exemplo: Luiz João, funcionário público estadual, motorista, meio ingênuo, um pouco gago, entendia tudo de motores, só não entendia porque foi preso. E só. Mas adiante as informações começam a se ampliar. Assim, Itajaí, 10, significando 10º preso. Carlos Vogel, 41 anos, eletrotécnico, recusa-se a conversar, se explicar. Não adianta insistir provocá-lo. Mais adiante, uma chamada para o mesmo número 10. Com o passar do tempo, Carlos foi ficando mais nervoso, sempre caladão. Anda sozinho por toda a extensão do alojamento ou fica horas estirado, virado para a parede do quarto. Não revela os motivos da prisão, se era casado ou solteiro, se tinha pai, mãe, irmãos, amigos. Às vezes murmurava, me pago. Entrou e saiu, uns 40 dias depois, da mesma forma. Outra anotação sucinta, que sucinta permanece. Araquari, número 31, Nício Lopes, 46 anos, casado, camponês lavrador, mãos grossas calejadas do cabo da enxada, rosto vermelho, de fundas rugas, não entendia o que lhe estava acontecendo.
olhos parados, indiferentes. Só sabia repetir: eu não queria nada demais. Um pedacinho de terra para plantar umas coisinhas para os meus. Engordaram os leitõezinhos. Fui sim na reunião. O homem dizia: vamos dividir. Eu achava bom. Tanta terra abandonada. Um crime. Tanta terra sem usança que eu podia lavrar. Agora em outro lugar da terra me prendem. Onde que já se viu? Outra anotação não menos sucinta. São Francisco, número 26. José Januário de Oliveira, 56 anos. Ao entrar, deixa clara sua posição. Pediu: ouçam. Sou arrumador, socialista e pregador. Foi logo apelidado de irmão, sem explicar o que significava arrumador. Seria arrumador de almas? Baixo, mirrado, magro, rosto miúdo, olhos flamejantes, sempre concentrado, mas de papo fácil e envolvente. Debruçado sobre a Bíblia, tomava anotações que ninguém podia ver e que em seguida rasgava, recitando versículos. Uma noite discutia-se política, regimes, participação popular, necessidade de união das classes trabalhadoras. Ilusão besta. A reação não vai entregar de mão beijada seus privilégios, disse alguém. José Januário aproveitou um instante de silêncio. Pediu: me dão licença? Estou ouvindo Messias. Posso intervir? E saiu com a seguinte frase: tudo está nas mãos de Deus. Mas Deus se cansou da história de ser brasileiro e pede ajuda. Não para ele, mas para ajudarmos uns aos outros. Senão, nada feito. Os de baixo ficam embaixo, os de cima em cima. Alguns dos versículos que gostava de repetir. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, informai-vos de quem nela seja digno, e ficar com ele até a partida. São Mateus 10, 11. O vento assopra onde quer, e ouves o seu sonido. Porém, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. São João 3, 8. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto a árvore se conhece. São Mateus 12, 33. E também lhes dizia numa parábola: ninguém deita remendo de vestido novo em vestido velho. De outra maneira, rompe também ao novo, e também com o velho não condiz o remendo que foi retirado do novo. São Lucas 5, 36. E disse-lhes uma parábola: pode um cego guiar um cego? Não cairão ambos do barranco? São João 6, 39. Casa de 2 andares. No quarto de baixo, que dava para o alojamento, 2 moças, jovens, bonitas, vistosas. À noite, bem tarde, postavam-se à janela. Permaneciam um bom tempo ali, conversando animadas, se cutucando, risadas cristalinas chegando até vocês, homens solitários. As janelas do alojamento ficavam apinhadas, desrespeitando o toque de recolher, uns debruçados sobre os outros, esperando ver as moças chegarem ou se afastarem, cruzando o quarto, iam e vinham. Quem primeiro a notar? Chamou baixinho. Outro chegou, outro mais. A notícia circulou. Algumas vezes descuidadas, ou quem sabe intencionalmente, elas se desnudavam com a janela semi-aberta ou aberta por inteiro. Caminhavam em direção a outra peça. Seria o banheiro? Voltavam de camisola transparente. Bico dos seios rijos, agressivos, olhares ávidos, expressões grosseiras, pensamentos cúpidos. Deviam chegar até elas. Vibrariam, quem sabe, com todo aquele desejo que inspiravam. Um mais engraçadinho berrava: estão todas úmidas, hein, suas gostosas? Logo os demais reclamavam: te cala, te cala! Florianópolis 49. Arno Lippel, funcionário da Celesc. Sempre atento e bem informado, sempre lendo, reclamando por não deixarem entrar literatura política. Não se satisfazia com ficção, e os raros jornais censurados sempre grudado no rádio em busca de informações sobre a situação. Tinha sólida formação política, discorria com visão correta e conhecimento de causa a propósito dos males do país. Seu problema principal, a oligarquia corrupta, os grupos econômicos que só pensavam em encher os bolsos. Lamentava-se da ingenuidade dos chamados dirigentes populares, crentes que os donos do poder, há tanto tempo encastelados lá em cima, iam abrir mão de seus privilégios sem luta. Florianópolis 38. Dibo Elias, 60 anos, gráfico, ativa a participação nas lutas de classe, nos sindicatos. Visão um tanto simplista, mas firme. Não aceitava os argumentos de Arno Lippel. Dizia: a linha programática do partido está correta. A correlação de forças é que não funcionou. Fracassaram na hora da luta as linhas auxiliares.
Mas o futuro está a nosso favor. É no desenrolar da luta que se aprende e se tiram as lições. Blumenau, 20. Manuel de Souza, 56 anos, mecânico da Força e Luz. Vida difícil, lutou muito esperando usufruir um futuro melhor. Se não ele, pelo menos os seus. Teve intensa atividade sindical, apanhou da polícia, foi demitido de empregos, esteve outras vezes preso. Quando estourava uma nova greve, a ordem na polícia era prendam os de sempre. Ele o primeiro. Agora, desiludido, amargurado, insistia. Se foi minha última esperança. Tudo a mesma merda. Só queria jogar cartas. Ficava percorrendo o alojamento. Vamos logo? Mário Comunista, o primeiro a aceitar, dizia. Saídos daqui, abrimos um cassino clandestino. E Manuel, bom mesmo. Outro jeito não vejo. Blumenau, 21. SB, engenheiro, naturalizado brasileiro. Dono de empresa, financeiramente bem situado na vida. Ex-combatente da RAF. Participou ativamente das lutas contra o nazismo. Com mais de 100 incursões sobre o território alemão. Friamente, sem emoção, como quem relata um passeio no campo, explica a tática adotada. Os voos à noite, o zumbido dos motores na rasante em cima de um alvo. O negror rompido por uma explosão, por um foguete, a queda de um avião. Tive sorte, nunca fui atingido, mas relembro como se fosse hoje. Amigos que nunca voltaram, nem mais se soube deles. Mortos no ar ou mortos em campos de concentração. Explicar a opção pelo Brasil não explicava. Queria era sair daquele mundo, daquele inferno, afetado interiormente por tudo aquilo. Acabou quase sem querer no Brasil, como poderia ter acabado na Austrália. Aos poucos se recuperou e adaptou. Informava, devo ter sido preso pela maneira como trato meus operários. Via-se, não podia ser apenas isto. SB tinha a clara visão dos problemas, queria um mundo mais justo, com reais oportunidades para todos. Não aquele onde uns tinham tudo e outros nada. Citava um exemplo. Fui numa festa, se comemoravam os 35 anos de trabalho de um operário de fábrica. Não era só operário, mestre, que conseguira construir uma casinha de madeira. Antes de ir para ali, a gente se dirigir. Fomos tomar um uísque na casa do patrão, dono da indústria. Só na adega ele tinha algumas vezes mais em bebida do que custara a casa do mestre. São Francisco, 54. Antenor Ricardo da Silva, 61 anos, funcionário autárquico, ex-marítimo, percorrera boa parte do mundo em navios da Marinha Mercante, dirigente municipal do PCB. Como todo embarcadiço que se preza, perdia-se em casos e causos de suas viagens, portos pelos quais andara, mulheres que conhecera, hábitos e costumes, gentes de todas as latitudes com as quais convivera. Atilado, com uma simples observação, sabia revelar como era um chinês, um australiano, um inglês, um italiano, um mexicano, um brasileiro do sul ou do nordeste. Participou de um curso de iniciação política organizado ou sugerido por Arno Lippel. Suas intervenções eram corretas, às vezes interrompia a discussão quando ela se azedava e parecia enveredar para um impasse ou uma briga. Berrava gesticulando. O que me aporrinha não é estar preso. Prisão não foi feita para pedra que está sempre presa. No navio, entre céu e mar, também se está preso. Só que é uma prisão em movimento constante, com destino a um porto onde o mulherio nos espera. Olha para um e outro, ri, alívio. No outro diapasão, todos retomam o tema que, sem demora, voltava a descambar em agressões. Ele ria atento, pronto para interferir com outra tirada. Porque essa porra de prisão não anda, hein? Algum sabido me explica? Temos tantos aqui, se andasse era uma boa. Aí eu não me importava tanto, estava mesmo cansado daquela vida de merda amarrado na terra. Neste navio parado, como um bando, se agredindo, é que não aguento. Fico doido de vez, podem crer. Contrafeito, desconfortável, procuras outra expressão. Não encontras melhor para caracterizar a impressão que se reflete na fisionomia do Luiz Henrique da Silveira. Sabias à época, de quem é filho. O que não compreendes, quais as razões da insuficiência de dados a respeito dele? Voltas a esmiuçar teu caderno, quase nada. Na terceira página, apenas 3 linhas, assim distribuídas. Luiz Henrique da Silveira, escrivão da SSP, acadêmico de Direito, filho do correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Só. Nada de número, nada de idade, nada dos motivos da prisão. Bem, este fato não é de se estranhar. Em vários outros casos, inexistem tais anotações. Sabes que o Luiz é de Florianópolis.
Continuas a folhear. Lá pelo meio do caderno inusitado, Luiz Henrique da Silveira, solto, voltou hoje, depois de 28 dias de liberdade. Aliás, nem tão inusitado. Outros, poucos, a bem da verdade, entraram também, saíram e voltaram. Te esforças, queres recuperá-lo, colocar diante de ti o perfil físico, as reações psicológicas. Ele avança e recua, se corporifica e esfuma. Capturaste-o, ei-lo, mas para o alto, de fácil relacionamento, interessado. Foi ali que vocês se conheceram, embora já lhe conhecesse o pai. Luiz Henrique devia abominar o trabalho burocrático necessário para a sobrevivência. Tinha sonhos, altos projetos de vida. Não pretendia ser mais um advogado num país de advogados. Queria poder ocupar um lugar determinado na sociedade, na vida da cidade, do estado, do país. Mário debicava dos altos voos, cutucava-o. Vais acabar deputado, governador. Que governador, presidente? Vê se me arranjas uma boca rica. Lipéu incentivava-o. Te questionas, seria mesmo assim. Esta a ordem. Esses os nomes certos? Ou hoje, diante do que alcançou Luiz Henrique, elaboras? Frustração, por nada mais constar em teu caderno, logo te defendes. Teu caderno tem uma pletora de nomes, só que nem a metade está devidamente identificada. De muitos, apenas o número de entrada, o nome completo, a procedência, profissão, ou nem isto. Mais tarde, tu já residindo no Rio, vocês se reencontraram, relacionaram, e não tens como esquecer a crônica que ele publicou em Jornal de Brusque, onde advogava, a propósito da reportagem que saiu na revista Manchete, de tua autoria, sobre Santa Catarina, intitulada A Resposta. A crônica, em síntese, dizia: o autor, em lugar de se vingar ou de lhe sobrarem mágoas pelos injustos dias de prisão, fez uma matéria substancial, extensa, bem documentada e positiva sobre Santa Catarina, sua terra, sua gente, suas potencialidades e belezas. Continua.